Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos. Mais uma aula de matemática aqui no SEAD. Sou o professor Salles e nessa aula nós vamos falar sobre as diferentes maneiras da gente representar o conjunto dos números racionais. A gente já vem estudando sobre os números racionais, né? Então, a aula de hoje, diferentes representações dos números racionais. Vocês vão ver que os números racionais a gente pode representar em forma de fração. Inclusive, essa é a definição de números racionais. O número ele é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração. A gente pode representar também na forma decimal, na forma percentual, através de dízima periódica. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ok? Acompanhem comigo aí. A primeira representação, aliás, antes de falar das representações, o desafio, né? O desafio dessa aula é reconhecer e compreender que os números racionais positivos podem ser representados de diferentes formas: fracionária, decimal exata, dízima periódica e percentual, identificando essas representações em contextos do cotidiano. Então, a primeira representação que eu vou mostrar para vocês aí, é a fracionária. A fração é dividir algo em partes. Vocês já viram isso no sexto ano. Então, quando eu falo em fração, eu estou falando de pegar uma parte de um todo. Então, por exemplo, 3 pedaços de uma barra com 4, eu tenho 3 quartos. Então, se você tem um chocolate, esse chocolate tem 4 partes. Se você pegar 3, você está pegando 3 quartos. Essa é uma representação de um número racional. 3 quartos é um número racional. A outra representação é a forma decimal exata. Aquele 3 quartos, se eu quiser transformar ele em número decimal, basta você pegar o 3 e dividir por 4. Quando você fizer essa divisão, 3 por 4, vai dar 0,75. E esse 0,75 é o número decimal, uma representação do número racional na forma decimal. Um decimal exato, porque você vai dividir e a divisão vai dar um resto zero. A outra forma de representar é a percentual. Se você tem o número em forma decimal e você quer transformá-lo numa forma percentual, basta multiplicá-lo por 100. E quando você multiplica ele por 100, ele vai ficar na forma percentual. A mesma quantidade, jeito diferente. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha agora. Aliás, antes da tabelinha aqui, tem a dízima periódica. A dízima periódica, você tem 1 dividido por 3. Se você for fazer essa divisão na mão, 1 dividido por 3, você vai ver que a divisão não acaba nunca. Vai ficar 0,33333. Então, eu posso representar 1 dividido por 3, 0,333, que é uma dízima periódica, ou você pode representar também através da fração 1/3, que corresponde à mesma quantidade. É uma maneira diferente de representar o número racional. Sabendo disso, eu coloquei uma tabelinha aqui, e nessa tabela a gente vai fazer as marcações, a gente vai escrever, tá? A gente vai escrever as representações. Acompanhe comigo aí. Deixa eu pegar aqui o pincel, aqui, Eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho a forma decimal de 0,25, que corresponde a 25%, que é 25 décimos. Corresponde ao mesmo valor. 43% é a mesma coisa que 43 centésimos. Então, coloco 100 aqui, 43 centésimos, a forma fracionária. Na forma decimal, é a mesma coisa que 0,43. A de baixo aqui, 0,12, forma percentual, 12%. Esse símbolo aqui é da porcentagem, significa que está dividido por 100. A forma fracionária de 12% é 12, vou colocar a barrinha aqui, 100, 12 centésimos, corresponde a 12%. A de baixo já está preenchida a forma fracionária e a forma percentual. Está faltando a forma decimal. Então, aqui é 0,9. Ou, se você quiser, pode ser 0,90, que corresponde ao mesmo valor. 125% é 125 sobre 100. Forma fracionária. E a decimal, 125% é 1,25.
Então, 125%, 1,25. Fácil, né? Fazer a representação entre forma fracionária, forma percentual e forma decimal. É interessante você fazer exercício e treinar isso aí. É muito importante que a gente consiga entender e reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Se você consegue reconhecer essas diferentes formas, você consegue resolver qualquer problema que apareça. Bom, a gente vai agora para a revisãozinha da aula, que nós aprendemos nessa aula. Eu mostrei para vocês as diferentes maneiras de representação dos números racionais, né? E essas diferentes formas foram a decimal, a fracionária, a percentual e também mostrei a forma de dízima periódica. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê aqui no SEAD uma outra aula em um outro momento, ok? Até lá, tchau!